Esses dias, uma aluna do programa me, me perguntou assim, lá na comunidade. Ah, Charlene, eu sigo algumas contas, né, de artesãs que fazem a mesma coisa que eu, né, e elas têm, sei lá, 50 mil seguidores e... Só que eu não vejo elas postando conteúdo, né, tipo, mais ou menos assim, eu preciso mesmo fazer isso para vender? Se eu não postar conteúdo, eu vou vender? Então aí, gente, a gente já começa a falar da diferenciação, né? De você se posicionar e se destacar, né? Como você ser diferente da maioria. É, e o que eu respondi para ela? Primeiro, né? O número de seguidores, gente, está muito ligado ao nosso ego, principalmente, né? É muito relativo. Não dá para saber se aquelas pessoas que estão ali são. Se é um público qualificado ou não. Pode ser que sim, que seja. E pode ser que não, né? E a gente sabe que hoje é muito fácil você. Existem aí aplicativos que aceleram esse processo, né? Você vê de um dia para noite, literalmente, a pessoa com 3 mil seguidores novos. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Em menos de um mês, sei lá, ela tinha 2 mil e tem 15 mil. Então, provavelmente ela usou algum mecanismo para acelerar isso, tá? Então, é, o número está muito ligado ao ego, tá? Então, a primeira dica é assim: desapega disso, tá? Porque quanto mais você se apega nesse número, mais você fica distante das coisas que realmente importam. É importante, sim, você precisa atrair seu público ideal, mas é exatamente isso, precisa ser um público qualificado, tá? Então não adianta nada eu ter 50 mil seguidores e não é o meu público qualificado. Isso é só uma observação. Se é, perfeito, maravilha. Aqui nós estamos no Venda Mais, nós estamos chegando nos 10, quase nos 10 mil seguidores. E eu tenho total certeza de que é o público que eu quis atingir. E tudo feito de forma orgânica, né? Sem uso desses aplicativos para acelerar esse processo. No início eu usei durante 1 ou 2 meses, mas depois eu parei com isso, eu vi que não estava sendo legal, as pessoas que estavam chegando, assim, nada a ver com nada, e aí paramos o dinheiro gasto, investir em anúncios que traz um público muito melhor e um público mais assertivo. Então, assim, desapega disso. Oi, Renata, tudo bem? Desapega disso e foca no que, gente? No conteúdo, tá? Ah, mas se eu não fizer conteúdo, é, eu vejo que era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Eu vejo que essas pessoas têm, sei lá, 50 mil seguidores e ninguém posta nenhum conteúdo. É só foto dos produtos e no máximo, né, de uma pessoa usando o trabalho, assim, prova social, né? Ela vai vender? Vai vender sim, mas é aí que tá a questão. É só mais uma pessoa no mercado, né? Quando você entrega conteúdo, você se destaca. Quantas pessoas que trabalham com artesanato hoje em dia, que você segue, que você acompanha, que você vê fazendo esse tipo de trabalho, de diferenciação? Gente, se fosse fácil, qualquer um faria, né? E é exatamente isso. São pouquíssimas pessoas que estão dispostas a entregar mais, né? A fazer aquilo que a maioria das pessoas não estão fazendo. Por quê? Porque dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Poxa, eu vou ter que sentar, vou ter que estudar, vou ter que explorar meu lado criativo que nem sempre está funcionando. Isso dá trabalho, sim, dá trabalho. Não é uma coisa que talvez você consiga fazer de uma hora para outra, mas é uma coisa que precisa se tornar um hábito, né? E quando você
Entrega esse conteúdo diário, diferenciado. Qual é a vantagem que existe dentro disso? Você consegue se comunicar com as pessoas que você realmente deseja atrair. Então, além de você se destacar nesse sentido, você vai conseguir conversar com o seu público ideal, né? Com certeza, todo post que você fizer entregando algum tipo de assunto diferenciado que não seja simplesmente só de venda, você vai conseguir trazer pessoas novas para perto de você. Então você precisa entregar sim conteúdo diário e você não vai ser só mais um. Você com certeza vai estar se destacando da maioria, porque a maioria não faz isso, gente, não faz. A artesã vai, faz um trabalho, tira a foto do trabalho e posta o trabalho. E acabou. É isso que a maioria faz. E não tem que ser a maioria, você precisa se diferenciar. Mas tem que ser um conteúdo de qualidade, tá? E o que é esse conteúdo de qualidade? Ele pode ser informativo. Vou dar alguma dica. Sempre que você for dar alguma dica, quanto mais você conseguir associar um trabalho que você faz com aquela dica, melhor o resultado, tá? Ele pode ser interativo, né? Algum tipo de brincadeira, algum momento de descontração, brincadeiras com emojis, muitas possibilidades. Só que aí você tem que, pesquisando, se inspira em blogs, em sites, tudo voltado pro seu nicho, pro seu mercado. Não precisa se inspirar necessariamente em uma pessoa que faz artesanato, até porque, foi como eu disse, as pessoas não fazem isso, você vai ser diferente. Dá trabalho. Essa semana passada, eu fiz um post dando 4 opções, não lembro a quantidade, 4 opções de looks que combinam com essa bolsa, porque eu trabalho com coisas coloridas e tal, e muitas pessoas não conseguem visualizar, né, num inverno uma bolsa colorida sendo usada. Então, eu mostrei essa possibilidade. Então, sei lá, você trabalha com mesa posta, mostra como se monta uma mesa, como se usa um laço, se você faz laço, em qual ocasião, esse laço numa festa de casamento, numa festa de aniversário, numa festa temática. Gente, tem tanta possibilidade que aí você começa a fazer, e você vai tendo mais ideias. Então precisa ter qualidade, não é encher linguiça, tá? Então, ele pode ser informativo, interativo, ele pode ser para o reconhecimento da sua audiência. Quando eu falo reconhecimento da sua audiência, o que eu quero dizer? Você pode se comunicar perguntando o que você quiser para sua audiência. E aí você vai reconhecer se aquelas pessoas que estão ali é o seu público ideal ou não, vai saber a opinião delas. Com que frequência eu posso fazer isso? Não tem uma regra, né? Mas quanto mais você explorar isso, mais você se destaca, mais você vai ser diferente, mais você vai conseguir mostrar que você tem uma preocupação com as pessoas que estão ali. E quem é que faz isso, gente? É a minoria. É a minoria. Então, aproveita o momento, né? Aproveita a oportunidade e não seja só mais um no mercado. Entrega um conteúdo diferenciado. Então, isso é o óbvio, eu falo sempre, mas a maioria não faz, tá bom? Ai, tô brigando, puxando a orelha. Não, é uma decisão. Para você se destacar e não ser só mais um, você precisa fazer as coisas que a maioria das pessoas não fazem. Então, para começar, alinhe o seu conteúdo, né? E para você ter uma comunicação assertiva, você precisa ter principalmente o seu nicho alinhado, senão cada hora você vai estar falando com uma pessoa diferente. Aí chega todo mundo, aí fica tudo bagunçado, misturado, tá? Uma coisa, mais uma observação, tá bom, gente? Aí falando de fazer o que todo mundo faz, né? Existe o efeito manada. O que é o efeito manada? É você fazer aquilo que todo mundo faz
sem critério algum. Ah, eu vou fazer, tá todo mundo fazendo, deve dar certo. E não é assim. Quando você segue esse efeito manada, você acaba copiando todo mundo e não busca o seu diferencial, a sua identidade. Então você deixa de ser. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Isso mesmo. Quando você deixa de ser igual a todo mundo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando você deixa de ser igual a todo mundo, você consegue transmitir a sua verdade, né? Senão a gente acaba virando um robô. As coisas que eu ensino para vocês, as dicas que eu dou, às vezes eu ensino de um jeito, você não precisa fazer, tipo, dar um Ctrl C, Ctrl V, sabe? Copia e cola. Não é assim. Você pode transformar para sua rotina, para sua realidade. E tem que testar para validar. Testa, deu certo? Continuo fazendo. E aí vou buscando coisas diferentes para se renovar. Isso é importante também. Então, o que tá dando certo, você continua fazendo. Mas a gente precisa parar com essa mania de fazer o que todo mundo faz, principalmente no processo criativo que não existe, né? O mesmo modelo, o mesmo formato, tecido, não tem um diferencial nesse aspecto. Então, buscar a sua diferenciação nesse sentido é importante também, tá? Então, para de fazer o que todo mundo está fazendo e busque fazer algo, uma coisa diferente todos os dias. Talvez você ache impossível, mas é possível sim, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui da minha rotina para vocês, tá bom? Outra coisa importantíssima. O nosso mercado, digamos que é um mercado assim, vamos generalizar, falando da maioria, tá? Essa mania que a gente tem de querer vender de tudo para todo mundo. E isso também todo mundo já faz. Né? Então, quanto mais específico você for, aí entrando um pouco no nicho, quanto mais específico você for, mais referência você vai ser. E quando você consegue assim se tornar referência, que não é de um dia para noite, de uma semana para outra, de um mês para outro, é uma busca por esses resultados, tá? Mas você já sabe que o específico vai te dar um resultado melhor, e é isso que é ensinado quando você busca estudar empreendedorismo, entender do seu mercado. Isso fica cada vez mais claro que o nicho é o que faz diferença. E querer vender tudo para todo mundo não é o que vai fazer você se destacar. Não vai. Não vai. Ai, tô começando. Ok, gente, eu sei, eu já passei por tudo isso. Eu tô começando, tô perdida, não sei o que eu faço. Então, vai fazendo, vai se identificando e foca naquilo que você sabe fazer de melhor, naquilo que te traz mais resultados, principalmente, tá? E o profissional de hoje, ele precisa ser um especialista. E principalmente entender que o seu produto resolve o problema de alguém. Quando você parar de vender e colocar na sua cabeça que você está ajudando as pessoas com aquilo que você faz, né? A percepção de valor do seu cliente para você também muda. Então, essa diferenciação, por exemplo, alguém te chama, eu queria, você vende necessaire? Você tem necessaire? Aí você, aí você vai, conversa com a pessoa e manda foto de necessaire. Porque ao invés de mandar fotos da necessaire, você não pergunta para a pessoa qual é a necessidade dela, né? Para qual uso, o que ela pretende levar na necessaire. Olha, eu estou perguntando isso porque eu quero te mandar algo que vai atender de fato a sua necessidade. Eu tenho vários modelos. Então, se você conseguir me dar mais detalhes,
eu vou conseguir mandar algo que vai ser de fato mais útil para você. Então, quando você mostra esse cuidado, você já é diferente da maioria, né? Geralmente a pessoa vai, queria ver bolsa, e vai e manda lá, não sabe se é bolsa de mão, bolsa de mochila, bolsa sacola. Como você prefere, suas cores, isso é ser diferente. É diferenciação em todos os aspectos, tá? Então, quando você entende que você tem que resolver o problema do seu cliente, você também consegue fazer com que ele note esse valor, né, no seu trabalho, no seu atendimento. E você não vai ser só mais uma pessoa que está se aventurando aí no mundo do artesanato, tá? E aí, dando alguns exemplos, assim, para ficar mais claro de você entender. E outra observação, né? Quando você consegue ser especialista mesmo, específico, você consegue também cobrar mais por aquilo, né? Primeiro pela sua autoridade, quanto você se especializou de fato para fazer isso, que é importante, tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais no final. Mas vamos supor, existe um clínico geral que atende todo mundo, né? Ele escolheu atender todo mundo. E aí, parou por aí. E tem as áreas específicas, vai, um cardiologista. Não precisa nem falar, né? Que essa pessoa ganha muito mais que um clínico geral. Um clínico geral vai ter que fazer não sei quantos plantões para ganhar, sei lá, 1/3 do que um cardiologista ganha. Vocês estão entendendo a diferença da especificidade? Quanto mais específico você for, mais você consegue ter resultado. A mesma coisa, um restaurante que você chega e tem tudo lá. Tem comida japonesa, tem carne, tem comida vegana, tem tudo. A pessoa tá atirando para todos os lados. Agora, pensa, como que a pessoa vai cobrar por tudo isso? Fora a mão de obra para tudo isso, né? Agora, se você vai num restaurante só de carne, é um rodízio só de carne. Geralmente você não paga qualquer preço por isso. E aí, se o dono do restaurante quiser ser mais específico ainda, ele pode ir muito além, ele vai poder cobrar muito mais com isso, sei lá, ele vai trabalhar com carne argentina, por exemplo. É o específico do específico. Então, é o nicho dentro do nicho dentro do nicho. Então, para todo mercado existe um público. Então, quanto mais você focar nisso, mais você vai se destacar e mais resultado você vai ter. Não precisa ter medo disso, tá bom, gente? Você pode se desapegando aos poucos mesmo, tá? Vai testando, vai validando. Comigo foi assim, eu fui abrindo mão aos poucos e chegou um momento que eu me encontrei uma coisa só. E tá tudo bem, eu não deixei de vender menos por isso. Pelo contrário, eu passei a vender muito mais, né? Quem participou da Semana Venda Mais Seu Artesanato, assistiu às aulas, né? Eu falei fortemente sobre isso, tá bom? Então, diferenciação, né? Não ser só mais um, tá muito ligado a isso, muito, totalmente ligado a isso, tá? E aí, a dica 1, tá? Uma dicona para vocês. E eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Identifique no seu negócio, daquilo que você faz, aquilo que você tem, assim, de melhor, que só você acredita que só você sabe fazer de melhor ou poucas pessoas fazem, né? Identifica isso e coloca isso em evidência, tá bom? Vou dar um exemplo no Venda Mais Seu Artesanato. Falando aí de diferenciação do conteúdo, né? De personalidade, principalmente, né? Uma coisa que eu comecei a fazer faz pouco tempo e eu percebi que criou uma conexão muito grande, né? Que não se trata só do conteúdo, né, gente? A gente precisa criar elo com as pessoas, né? Eu comecei a fazer os videozinhos para chamadas das lives, né? Usando aquele aplicativo lá.
uso o Snapchat e eu gravo os videozinhos, né, com aquela transformação, aquelas caras engraçadas. E por que você fez isso, Charlene? Para chamar mais atenção? Não só por isso, mas porque eu sou assim. Eu gosto de brincar, né? Eu não quero ser uma pessoa formal aqui, sendo que eu não sou assim. Eu gosto de falar, gosto de brincar, gosto de falar besteira, apesar de ser um pouco séria, né? No, principalmente em ambientes que eu não conheço, que eu chego de primeira, né? Fico mais na minha, assim. Mas quando eu já me sinto íntima, né? Como eu me sinto aqui com vocês, eu gosto de brincar, né? Assim, eu quero que vocês se sintam em casa, eu quero que vocês se sintam próximas. E parando para pensar, né, no que eu ia falar aqui para vocês, eu falei, cara, eu tô perdendo tempo de não estar fazendo isso no meu ateliê. Brincar, descontrair, por que não? Eu posso fazer isso lá também, tô fazendo isso aqui, né? Então eu decidi que eu vou começar a fazer algumas coisas diferentes também no meu espaço do ateliê. Então isso é uma coisa sua que ninguém vai tirar, as pessoas podem se inspirar, copiar, mas é a sua essência, né? Então é importante essa diferenciação de conteúdo, de personalidade, né? Quando eu comecei com Venda Mais Seu Artesanato, eu tinha muitas dúvidas, assim, né? Antes, quando não tinha nada muito certo, que eu comecei a fazer do meu jeito, né? Nada muito estruturado. Eu fiz alguns projetos para vender de costura. Por sinal, até tenho esses projetos à venda, eles ficam lá no Elo7. Fiz lives de costura, né? E gerava uma dúvida, né? De fazer curso de ensinar a fazer artesanato ou de ensinar, vender e empreender. E eu tinha essa dúvida por vários motivos, né? Primeiro que eu tinha meus medos e os meus receios, né? E a gente fica pensando em tudo, né? O que as pessoas vão achar, se elas vão gostar, e o medo do julgamento. Eu tenho isso tudo também, né? E aí, quando você começa a trabalhar com a sua verdade, e as pessoas vão se identificando com você, essas neuras vão passando também. Mas a questão é, né, gente? É onde eu quero chegar com isso. Quantas pessoas já fazem isso? Quantas pessoas já ensinam a costurar? Já ensinam a fazer artesanato? E empreender também, sim, né? Mas seria muito mais fácil para mim e muito mais cômodo, né? Eu ficar na minha zona de conforto, né? Que é ensinar a costurar, a fazer artesanato, aquilo que eu sei fazer muito bem também. Então eu falei, não, eu vou enfrentar esse desafio, porque eu sei que isso também vai ser muito importante para o meu desenvolvimento como pessoa, como profissional, certo? E aí eu falei, não, então vamos focar no empreendedorismo. E aí, né, a gente vai buscando ideias, inspirações, e eu sabia que eu tinha o mercado para concorrer também, né? Tem pessoas que já ensinam isso também, né? E aí chegou um momento que eu parei, eu falei, eu não vou me preocupar com isso, né? Eu vou ensinar o que eu faço, a minha verdade, a minha experiência, que é só minha, é minha. Ninguém mais vende do meu jeito. Só eu vendo do meu jeito. Sim, eu aprendi, me inspirei em outras pessoas. E é isso que eu vou ensinar e compartilhar aqui. Então eu não preciso ficar me preocupando nesse aspecto, né? Se as pessoas vão ficar comparando meu trabalho com o trabalho dos outros. Não, porque quando você foca nisso, isso acaba virando um problema para você. Então, foi por isso que eu decidi
a ensinar, né, o empreendedorismo e você vender o artesanato, porque eu sei que isso é uma dor, é uma dificuldade de muitas pessoas, né? Eu sei fazer, mas não sei vender. Então eu saí da minha zona de conforto e com certeza, né, eu tô construindo esse espaço, né? Esse espaço é um bebê que vai fazer 1 ano agora em agosto, nosso bebezinho, que eu tenho muito orgulho do meu filho. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu não queria ser só mais uma no mercado, né? Apesar de ter aí nos planos, eu não sei quando isso vai ser, ensinar, né, o meu trabalho como artesã, né, de criação, de processo criativo, mas isso não é uma prioridade, porque eu não queria ser só mais uma. E quando isso acontecer, com certeza vai ser algo muito diferente. Não vai ser algo que você está acostumado a ver aí em todos os lugares. Isso é uma questão assim de prioridade também, né? Eu não quero entregar o que as pessoas já estão entregando. Então, é buscar diferenciação em todos os aspectos, tá? Menina, eu tô tomando água. Eu tô tomando. Eu tenho quase certeza que eu tô com alguma alergia, porque isso não passa. Já me entupi de remédio. E provavelmente eu devo estar com alguma alergia ao tecido, eu não sei se o gato, não sei. Preciso marcar um especialista para ver o que está acontecendo comigo. Tá bom, gente? Então, mais uma coisa de diferente agora, né? Falando comigo e com as minhas clientes no meu ateliê. Esse formato que eu criei no WhatsApp de lista, isso é uma coisa diferente que já vejo algumas pessoas fazendo, mas a maioria não faz, né? Um atendimento VIP exclusivo, é uma proximidade a mais que você tem das clientes, né? E agora eu tô voltando com o clube Menina Pimenta, que eu já trabalhei há um tempo. Quando eu comecei com as listas, eu desativei o clube, mas agora eu resolvi somar os dois. Então já estou fazendo um trabalho de resgate aí com as minhas clientes, né? Vou realizar algumas mudanças, mas é uma coisa mais personalité, digamos assim, sabe? Não tem o Itaú Personalité, que cada cliente tem um atendimento diferente, né? Porque todos são muito bem tratados, precisam ser muito bem tratados, mas eles não podem ser tratados da mesma forma. Porque tem aquelas pessoas que compram um ano inteiro de você, né? Tem aquelas que compram um ano inteiro de você e compram muito de você. Tem aquelas que compram um pouquinho. Tem aquelas que compram uma vez e depois some. Aí pode ser culpa sua, né? Você que tem que resgatar essas pessoas, manter elas perto de você. Tem aquelas que só compram quando tem promoção, liquidação. E você vai vender para todo mundo, não tem problema. Só que isso tem que ser tratado de forma diferente, né? O que as pessoas fazem? Vende, o cliente some e você também some e depois reclama que não está vendendo. Não pede um feedback, não pergunta se está tudo bem, né? Às vezes a pessoa fez um contato para pedir um orçamento, você vai, passa o preço, a pessoa não responde mais e você também fica muda e calada. Como você quer ser diferente se você não tem atitudes empreendedoras? Trabalhar com vendas é cair matando em cima mesmo, tá? Ai, não tô vendendo. A gente trabalha com vendas, principalmente artesanato, né? Que muitas meninas, aí acredito que a maioria trabalham com encomendas. Às vezes não tem encomenda, gata, não tem que esperar bater na porta, não. Vamos buscar estratégias aí para virar o jogo. Não dá para esperar. Tem que correr atrás, tem que ir atrás. E é possível, só que dá trabalho, né? Dá trabalho e tem que estar disposto, tá bom? E aí, a última dica que eu vou dar para vocês é estudar. É óbvio, né? É óbvio, mas precisa estudar, gente.
porque você vai entender do seu mercado, você vai entender o seu público, você vai entender melhor a necessidade das pessoas, porque elas têm necessidades, não importa se é para uma bolsa, se é para um necessaire, se é para um boneco, é uma necessidade dela, ué. Se ela te procurou, é porque ela precisa daquilo. As pessoas vendem a todo momento e as pessoas precisam de coisas a todo momento. E você precisa estudar para você entender o que você está fazendo. Para parar de fazer do seu jeito e ficar dando murro em ponto de faca. Então precisa estudar, gente, e dá para fazer com o que você tem em casa, com o acesso que você tem em casa. Gente, lá no YouTube eu tenho vários vídeos que você pode assistir um por dia. Tem as lives que foram salvas lá, os vídeos gravados. Tem que estudar. Tem blog, que tem um monte de coisa lá também. Então precisa estudar. Precisa estudar o seu produto. Precisa entender daquele tecido. Precisa entender se aquele tecido que você faz a boneca, você tem alergia pro bebê ou não, né? De que idade, ele é indicado para qual idade. Precisa entender o que você está fazendo. Precisa entender qual é o problema que seu produto resolve, precisa entender da dor do seu cliente e precisa se especializar. Quando você faz isso, você com certeza não vai ser mais a mesma pessoa. Existem estudos aí que a cada ano de estudo, né, mais você aumenta o seu, não é o número de vendas, mas aumenta o seu poder aquisitivo, digamos assim. Então você acelera isso, né? E às vezes você tá num momento aí que você não pode investir em um curso, por exemplo. Então eu vou buscar outros meios. Vou buscar um livro, vou buscar vídeos no YouTube, vou assistir toda quarta-feira as lives da Charlene, vou colocar em dia as lives que eu perdi, vou lá no YouTube para assistir. E aí você com certeza não vai ser só mais uma no mercado, tá certo? Então, mais um papo hoje, mais um papo assim de conscientização, tá, gente? Porque se você quer crescer nesse mercado, você precisa, acordar pra vida. Se você tá fazendo o que todo mundo faz, o seu resultado provavelmente não vai ser o que você deseja. Precisa entender, precisa estudar, precisa ter disposição. Esses dias me perguntaram na enquete que eu fiz aí nos stories: Charlene, como você dá conta de criar conteúdo para tudo? E, gente, foi uma decisão, né? Uma decisão que eu fiz na minha vida. Que eu tive que abrir mão de coisas para poder fazer tudo que eu faço hoje. E às vezes rola um desespero, sim. Rola um cansaço, bate um cansaço. Mas eu aprendi uma coisa: começou, não para. Começou, não para. A gente tem essa mania de desistir muito fácil das coisas. A gente desiste por muito pouco, sabe? A gente deixa de acreditar em nós mesmas. Então é assim: começou, não para. E outra coisa que eu aprendi é assim: se comprometa. Quando você se compromete em público, principalmente, né, você tem isso como responsabilidade, você não vai querer fazer feio para as pessoas. Então tem um compromisso também, né, comigo principalmente, né, porque estar aqui toda semana com vocês pode parecer fácil para algumas pessoas, mas não é tão fácil quanto parece. Eu queria estar muito mais vezes, né? Mas hoje é o que eu consigo, é o que eu posso. Tá aqui toda quarta-feira com vocês. Não é fácil, sabe? Então, exige, né, da minha capacidade
minha capacidade intelectual, digamos assim, né? De estudar, de buscar conteúdo, né? De não ser repetitiva, mas isso vai acontecer algumas vezes por várias razões, né? De estar aqui com pessoas novas, né? De ter que repetir para quem está chegando, de fazer com que as pessoas entendam a importância das principais coisas que não pode deixar de acontecer, de serem feitas. Então, é, são escolhas, decisões e começou não para. Então, como você consegue? Tem dia que eu não tô afim de fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer, então eu vou fazer, né? Então é com dor às vezes, aquela sensação de dor mesmo, né? Sabe? Ai, tô cansada. Mas se eu deixar para amanhã vai piorar, vai acumular. E aí eu vou e faço, né? Então domingo, por exemplo, passei o dia, né, criando conteúdo para um mês de e-mail, criando conteúdo para um mês de blog, né, e atualizando o módulo do meu curso. Foi o domingo inteiro. Né? No sábado eu descansei, tirei uma folguinha, fui pra praia com as crianças. Então é assim, gente, é uma coisa de cada vez, né? Pra cada hora, pra cada período do dia é uma coisa. E é assim que eu consigo me organizar, tá bom? Vocês sabem que eu não sou mãe, não tenho filhos, mas as crianças estão em casa. É, minha irmã não sei se está aí ainda, às vezes chega tarde do salão, a gente leva na escola, busca na escola, a gente cuida da banho, da comida. Então, assim, eu tenho um carinho por eles como se fossem meus filhos mesmo, sabe? Assim, eu não ajudo financeiramente, que isso não é responsabilidade minha, né? Mas no resto, eles são nossos também. Então, eu sei que não é fácil, é difícil, né? Dar conta de casa, da família, mas é possível, tá bom? É uma questão de organização e de dar cara de negócio para o seu negócio, para que você tenha o resultado que você deseja, tá bom? Meninas, um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau.